O Natal sempre foi tratado como uma época de alegria. Luzes, presentes, famílias reunidas. Mas ninguém fala sobre o outro lado do Natal. Sobre o que acontece quando alguém rouba essa alegria de outra criança. Quando eu era criança, eu achava que era apenas cruel. Hoje, eu sei que eu estava me preparando para algo muito pior. A verdade é simples e difícil de admitir. Eu era uma criança má, não travessa, não rebelde, cruel. Eu não machucava por impulso. Eu escolhia vítimas. Gostava das mais fracas, das mais silenciosas, das invisíveis, aquelas cujo sofrimento podia ser visto no rosto. Na minha escola havia um garoto chamado Lucas. Era dezembro, o último mês antes das férias de Natal. Lucas era pequeno, magro, sempre usando roupas velhas demais ou pequenas demais. Todo mundo sabia que a família dele não tinha dinheiro. A escola até isentava a taxa do almoço. Eu o achava patético. No dia da troca de presentes de Natal da turma, lembro exatamente da cena. Ele abriu o embrulho devagar e tirou uma bola de futebol simples, barata. Mesmo assim, segurou aquilo como se fosse o melhor presente do mundo. Os olhos dele brilharam. Aquela bola provavelmente era o único presente de Natal que ele teria. Mais tarde, no pátio da escola, o chão ainda úmido da chuva de verão, eu me aproximei. Fiz um comentário sobre as roupas velhas dele. Arranquei a bola das mãos dele e chutei com força por cima do ginásio, direto para um lugar inalcançável. A alegria desapareceu do rosto dele em segundos. E eu senti algo que me envergonha até hoje, uma satisfação vazia, curta, mas intensa. Naquela noite, dormi em paz. Era a véspera de Natal quando acordei depois da meia-noite com um som estranho, um sussurro baixo do outro lado da porta do meu quarto. Parecia gentil, suave, quase acolhedor. Levantei da cama e segui o som pelo corredor escuro. Tentei acordar meus pais, sacudi meu pai com força. Ele respirava fundo demais, como se estivesse inconsciente ou dopado. O sussurro me puxava escada abaixo. Na sala, a árvore de Natal piscava lentamente. A luz colorida refletia nas paredes, criando sombras estranhas. Os biscoitos deixados na mesa para o Natal tinham sumido, só restavam migalhas. O som vinha da lareira. Olhei para dentro e o sussurro parou. Antes que eu pudesse reagir, algo puxou minha cabeça. Um gorro áspero cobriu meus olhos. Um vácuo violento me arrastou para a frente. Senti o calor do metal da lareira queimando minha pele. Meu corpo foi sugado para cima contra a gravidade. Arranhei paredes cobertas de fuligem. Meus braços ficaram presos, esmagados. Então o calor desapareceu. E tudo ficou absurdamente frio. Caí dentro de algo macio. Ouvi um cordão sendo puxado com força. Escuridão total. Acordei com olhos me observando. Eu estava em um quarto lotado de crianças, colchões finos, armofado. Uma luz amarelada, doente. Um garoto ao meu lado sussurrou: "Você está no depósito. Aqui é onde as dívidas de Natal são pagas." Outro completou: "Aqui
Aqui ninguém envelhece, só se desgasta. Um sino alto ecoou pelo lugar. Todas as crianças se jogaram nos beliches e esconderam o rosto. A porta se abriu. Não era um homem. Era uma criatura baixa, magra demais, com pele acinzentada e dedos longos. O sorriso parecia permanente, forçado, forme em fila. Marchamos por um corredor até um salão gigantesco, bancadas intermináveis, centenas de crianças trabalhando em silêncio, brinquedos de Natal por todos os lados, bonecas, soldadinhos, bolas, anjos de madeira. No centro, elevado, estava o supervisor, alto, vestido de vermelho escuro, imóvel, sorriso. Ele não se movia, mas eu sentia que observava tudo. Minha bancada estava cheia de bolas de futebol, todas idênticas àquela que eu havia roubado. Minha tarefa era pintar os detalhes pretos com perfeição. Sem erros, disse a criatura. Erros aumentam a dívida. Um garoto derrubou tinta por acidente. Chorou, implorou. Foi levado por uma grande porta de madeira. Eles voltam, sussurrou alguém, mas não são mais eles. Com o tempo percebi. As crianças corrigidas perdiam algo. A pele ficava opaca, os olhos vazios, o sorriso falso. Eles não pareciam vivos, pareciam parte da oficina. A alegria que roubamos no Natal, disse um menino, vira trabalho eterno para manter a alegria dos outros. Havia uma garota pequena chamada Elisa. Ela chorava todas as noites. No dia seguinte, pequenas figuras de anjos de madeira passaram pela linha. Símbolos clássicos do Natal. Quando o sino tocou por outra criança, o supervisor desviou o olhar. Eu agi. Peguei um anjo, escondi no bolso. À noite, me aproximei da cama de Elisa. Entreguei o presente, ela abriu com cuidado e sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. O tipo de sorriso que o Natal deveria significar. O ar congelou, o chão sumiu. A luz da oficina se distorceu. Acordei caído na neve do meu quintal, coberto de fuligem, respirando com dificuldade. A árvore de Natal ainda estava acesa pela janela. Minha dívida tinha sido suspensa. A primeira coisa que fiz foi sair correndo. Eu precisava encontrar Lucas, precisava devolver algo que nunca deveria ter tirado. Algumas pessoas dizem que o Natal é uma época de bondade. Eu aprendi algo diferente. O Natal cobra caro de quem destrói a alegria de uma criança. E nem todos têm a chance de pagar a dívida. Na minha casa, o Natal sempre tinha uma cadeira a mais na mesa. Não importava quantas pessoas da família estivessem presentes, aquela cadeira nunca ficava vazia. Todo ano, meus pais traziam alguém de fora, um estranho, alguém que não tinha para onde ir na noite de Natal. Quando eu era criança, achava isso bonito. Cresci ouvindo que ninguém deveria passar o Natal sozinho. Só demorei anos demais para entender o verdadeiro motivo daquela cadeira extra. A nossa casa parecia a saída de um catálogo de Natal.
árvore grande demais para a sala, luzes quentes refletindo nas paredes, cheiro constante de comida assando desde cedo. Tudo era perfeito demais. Éramos sempre os mesmos: meus pais, minha avó, Helena, meu irmão mais velho, Daniel, e o convidado. A tradição vinha de longe. Minha avó dizia que já existia antes mesmo de ela nascer. Natal é sobre acolher, ela repetia com um sorriso calmo. E eu acreditava. Lembro de alguns convidados como lembranças desfocadas. Um senhor que havia perdido a esposa. Uma jovem que ficou presa na cidade por causa da neve. Sempre pessoas educadas, sempre muito gratas. Meu pai era quem os escolhia, sozinho. Ele visitava abrigos, igrejas, lugares onde pessoas esquecidas se reuniam. Ele dizia que procurava quem realmente precisava. Hoje, lembro da frase exata que ele usava: alguém que ninguém vai sentir falta. Na época, isso não me incomodava. A preparação da casa era quase ritualística. O quarto de hóspedes recebia lençóis limpos e uma pequena árvore de Natal com um único enfeite. Minha mãe passava dias cozinhando. A ceia era exagerada, muito maior do que qualquer família precisaria. Era como se estivéssemos esperando algo além de nós mesmos. Mas conforme fui crescendo, comecei a notar detalhes estranhos. Na véspera de Natal, depois que o convidado chegava, meu pai trancava todas as portas e janelas da casa. Usava um molho de chaves antigas, separado das outras. Quando perguntei, ele disse que era para manter o calor, para proteger a família. E havia as facas. Meu pai tinha um conjunto especial que só era usado no Natal. Ele passava horas afiando cada uma. O som do metal raspando na pedra fazia parte da noite. Sempre afiadas demais, mais do que qualquer peru exigiria. Tudo mudou no Natal em que completei 17 anos. Meu irmão não estava em casa naquele ano. E talvez por isso eu tenha prestado mais atenção. O convidado se chamava Marcos. Era jovem, viajava de cidade em cidade. Tinha olhos cansados e um olhar atento, sempre observando tudo ao redor. Diferente dos outros, ele não parecia frágil. Parecia cauteloso. Ele manteve uma mochila velha sempre perto de si, como se nunca relaxasse completamente. Na noite da véspera, estávamos reunidos perto da lareira quando minha mãe ofereceu o vinho quente da família. Era tradição. Marcos recusou, disse que não bebia. O sorriso da minha mãe continuou no rosto, mas algo mudou em seu olhar, algo frio, impaciente. Ela insistiu, ele recusou novamente. O clima ficou pesado por alguns segundos. Meu pai interveio, dizendo que não havia problema. Mas eu percebi, aquilo não era apenas uma bebida, era importante demais. Mais tarde, passei pelo quarto de hóspedes e ouvi Marcos cantar baixinho, uma canção triste, solta, de alguém acostumado a dormir em lugares diferentes. Na manhã de Natal, a casa parecia diferente. Minha mãe estava nervosa, meu pai animado demais. Minha avó, sentada na poltrona, tricotava como se nada estivesse errado. Marcos desceu vestindo roupas novas que tínhamos dado a ele. Ele parecia genuinamente feliz.
Isso só piorou tudo. Enquanto meus pais estavam ocupados na cozinha, fiquei sozinho com minha avó. Comentei que Marcos parecia uma boa pessoa. Ela parou de tricotar. Disse que ele era resistente, que não era como os outros. Perguntei o que ela queria dizer. Ela respondeu que a tradição exigia abertura, disposição para aceitar o que era oferecido. Aquilo não soou como caridade, soou como uma exigência. Perguntei sobre o vinho quente. Ela disse que ajudava os convidados a relaxar, a dormir melhor. É mais fácil quando estão calmos, ela disse. Foi ali que tudo se encaixou. As portas trancadas, as facas afiadas, as pessoas que ninguém sentiria falta. Eu precisava de provas. Subi até o fim do corredor e parei diante da porta que sempre me disseram para não abrir. O porão. Encontrei a chave reserva escondida na cozinha. Desci as escadas com o coração disparado. O cheiro veio antes da luz, metálico, úmido. Quando acendi a lâmpada, vi. Não era um porão, era um açougue, ganchos nas paredes, uma mesa grande, ferramentas limpas demais e um freezer industrial. Abri. Dentro, embrulhos de papel grosso, todos rotulados com datas e nomes. Um deles era o nome de um convidado de anos atrás. O mundo desabou. Nós não convidávamos alguém para jantar no Natal. Nós convidávamos alguém para ser o jantar. Voltei para o quarto, em choque. Pouco depois, alguém bateu à porta. Minha mãe entrou. Ao ver meu rosto, entendeu tudo. Disse que era uma tradição antiga, um pacto. A família prosperava, tinha saúde, tinha sorte, desde que cumprisse sua parte, uma vez por ano, no Natal. Disse que Marcos estava dormindo, que tudo seria rápido, indolor. O jantar estava quase pronto. Ela saiu do quarto. Agora estou sentado na cama, escrevendo isso. As portas estão trancadas, as janelas seladas. Lá embaixo, ouço o som familiar de uma faca sendo afiada. Este Natal, alguém novo vai ocupar um lugar à mesa. A única coisa que ainda não sei é se serei apenas um convidado ou se minha própria família encontrou outra maneira de me ter para o jantar. Eu moro em uma cidade onde o Natal não acontece como no resto do mundo. Aqui não trocamos presentes no dia 25. As decorações só aparecem depois de outubro. E ninguém fala sobre Papai Noel em voz alta. Mesmo assim, nós temos um. E é melhor nunca ser notado por ele. Eu me mudei para esta cidade há pouco mais de 6 meses, depois do meu divórcio. Minha mãe insistiu que eu viesse morar perto dela. Disse que seria um recomeço para mim e para minha filha, Lina, de 6 anos. A cidade é pequena, antiga, cercada por florestas densas. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece e todo mundo sabe quando alguém não pertence. Na primeira semana, minha mãe me ensinou as regras. Nunca entre na floresta do lado norte da cidade. Nunca suba as colinas depois do meio-dia no outono. Nunca assobie depois que escurecer em outubro. Nunca deixe sapatos apontados para a porta durante a noite. E nunca pergunte o porquê.
Ela falou tudo isso com uma seriedade que me incomodou. Depois veio a regra mais importante, a única que ela me obrigou a repetir em voz alta: nunca entre para a lista. Eu achei que fosse algum costume local para assustar crianças. Então ela me levou até a igreja. No mural externo havia registros antigos guardados em vidro. Listas datadas sempre no dia 1º de novembro. Um único nome por ano. Alguns sobrenomes eu reconheci, famílias que ainda moravam ali. Perguntei o que tinha acontecido com aquelas pessoas. Minha mãe respondeu apenas: elas não seguiram as regras. Em agosto, tudo desmoronou. Minha mãe se ofereceu para cuidar de Lina, enquanto eu ia até a cidade vizinha para uma entrevista de emprego. Ela me garantiu que ficaria tudo bem. 3 horas depois, recebi a ligação. Ela estava chorando. Disse que Lina tinha corrido em direção à floresta. Disse que tentou alcançá-la, mas não conseguiu. Eu estava longe demais. Dirigi de volta, ignorando todos os limites de velocidade. Entrei na floresta gritando o nome da minha filha, até minha voz falhar. Encontrei Lina sentada perto de um círculo de pedras antigas, pedras cobertas de símbolos que não eram exatamente cruzes. Ela estava calma, cantando sozinha, brincando com folhas secas. Quando a abracei, ela disse algo que fez meu estômago gelar. A vovó falou que tinha frutinhas aqui, mandou eu vir buscar. Olhei para trás. Minha mãe estava parada entre as árvores, observando, o rosto pálido, mas não chorava mais. Ela pediu desculpas, disse que não conseguiu impedir. Eu não contei isso a ninguém. 3 semanas depois, recebi uma carta, papel grosso, sem selo. Meu sobrenome escrito com uma caligrafia rígida e antiga. Dentro, apenas uma frase: você foi contada. Mostrei para minha mãe. As mãos dela começaram a tremer. Ela perguntou quem mais tinha visto a carta. Quando respondi que ninguém, ela apenas disse: então ainda há tempo. A cidade mudou depois disso. Os vizinhos desviavam o caminho quando me viam. No mercado, ninguém tocava no dinheiro que eu entregava. As pessoas pararam de falar conosco. Lina perguntou por que ninguém mais brincava com ela. Eu não soube responder. 4 dias atrás, os sinos da igreja começaram a tocar fora de hora. Sempre 7 badaladas ao amanhecer, 7 ao anoitecer. Na noite seguinte, encontrei símbolos entalhados na porta da minha casa. Quando tentei removê-los, minhas mãos sangraram. Naquela mesma noite, Lina disse que ouviu sinos de trenó do lado de fora da janela. Hoje é 30 de outubro. Tentei ir embora da cidade pela manhã. Arrumei o carro e dirigi. Depois de 20 minutos, percebi que estava passando pela mesma árvore novamente. A estrada não me deixava sair. Desesperada, fui até o pastor local. Perguntei o que estava acontecendo. Perguntei o que a carta significava. Ele me olhou por um longo tempo antes de responder. Sua filha cruzou as pedras? Quando confirmei, ele fechou os olhos. Amanhã à noite, o coletor vem buscar os marcados. Como eu impeço isso? Você não impede? Perguntei quando a lista era publicada. No dia 1º de novembro, depois que ele já tiver levado o que veio buscar. Não é um aviso, é um registro.
Voltei para a casa da minha mãe. Ela estava sentada à mesa da cozinha, esperando. Eu a confrontei. Ela não negou. Disse que alguém precisava atravessar as pedras todo ano. Disse que, se ninguém fosse escolhido, o coletor levaria quem quisesse, famílias inteiras. Ela disse que eu era nova demais na cidade, que não entenderia. Disse que isso facilitava as coisas, facilitava escolher quem enviar. Fugi dali em choque. No sótão da minha casa encontrei jornais antigos e registros da igreja. Todos os nomes da lista tinham algo em comum. Eram filhos de forasteiros, pessoas que não conheciam as regras. As pedras não escolhem por acaso. Elas marcam quem é enviado até elas. O solo está se pondo agora. Os sinos estão tocando. Eu vejo algo se movendo entre as árvores. Ele é alto demais, errado demais. O vermelho que o cobre pulsa como carne viva. Seu rosto é liso, branco, sem olhos, apenas 2 buracos profundos. Ele não anda. Ele espera. Eu corro para dentro de casa e pego Lina no colo. A porta da frente se abre com violência. Fugimos pelos fundos, direto para a floresta. Mas a floresta é um círculo. Quando paro, estamos novamente nas pedras. Minha mãe está lá. Ela segura uma faca. Ela diz que sente muito. Diz que chegou a hora. O coletor observa em silêncio. Quando tento impedir, entendo a verdade. A carta nunca foi para mim. Era para ela. Alguém precisava fazer a entrega. Se ela não fizesse, seria levada. Ela escolheu não ser. A luta é rápida. Desesperada, quando tudo acaba, minha mãe está caída no chão. O coletor se aproxima. Um sacrifício foi feito, ele diz. Ele não leva Lina. Ele leva minha mãe. Os sinos param. A floresta fica em silêncio. Eu abraço minha filha e voltamos para casa. No dia seguinte, vou até a igreja. A lista está afixada. Um nome escrito em tinta escura. Lina M. Eu corro de volta para casa. Ela desapareceu. Volto às pedras. Há uma caixa embrulhada em papel vermelho. Um presente. Dentro, um bilhete. No Natal, trocamos presentes, ou eu fico com o meu. Ao longe, sinos voltam a tocar.